Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Tamara Ramos e eu quero passar hoje aqui para você compartilhar um pouco das minhas experiências e ainda te dar uma injeção de ânimo para você iniciar o processo de mudança de vida. Então, se você quiser conhecer algumas mudanças que houve na minha vida, para você começar a aplicar na sua vida também a partir de hoje, tá? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Antes, por favor, se inscreva no nosso canal, dê um joinha se você gostar da história, deixa o seu comentário e bora pro conteúdo. Pessoal, eu vou contar hoje para vocês a história de uma criança que nasceu no dia 6 de janeiro de 1987. O horário é aproximadamente 8h15 da manhã. Essa criança, ela nasceu bem de saúde. Cresceu e quando ela atingiu ali próximo da sua idade de 6, 7, 8 meses, os pais perceberam que ela tinha um problema. E esse problema era o quê? Era estrabismo. Para quem não sabe o que é um estrabismo, é quando a vista ela é torta. Esse estrabismo cresceu com essa criança e os pais faziam de tudo para fazer um tratamento, tentar fazer uma cirurgia, mas por conta da idade essa criança ela não podia fazer nenhum tipo de cirurgia. E o que aconteceu? Essa criança ela foi crescendo e quando ela ia para a escola, até os professores zombavam dela. Chegava em episódio onde a escola inteira ria quando ela passava. Essa criança ela criou um bloqueio tão grande psicológico que ela falava: eu não sou ninguém, eu nunca vou conseguir olhar uma pessoa nos olhos. Isso porque ela tinha um esforço muito grande dos pais em incentivar que ela podia sim, que tinha sim esperança para essa criança. Essa criança ela foi crescendo. Quando ela atingiu aproximadamente ali os seus 8 para 9 anos, ela não tinha amigos na escola. Ela tinha pessoas que interessavam. Ou seja, pessoas que interessavam nela por conta da posição que os pais tinham. Os pais tinham ótimos carros. Quando ia buscar essa menina na escola, isso porque ela não estudou numa escola particular. Ela estudou numa escola pública. Então, os alunos eles tinham interesse em quem era essa pessoa. E essa criança, ela sofreu. Ela foi xingada de tudo quanto é tipo de nome. De tudo quanto é tipo de coisa. Existiu até um episódio onde a escola inteira riu no recreio dela. Imagine como é que não ficou a mente dessa criança. Totalmente fechada. Totalmente irritada. Amargurada, não deu outra. A criança ela não sabe falar, ela não sabe expor. Ela começou a dar trabalho para os seus pais na escola, uma série de trabalho, tá? E aquilo começou a mexer com essa criança de uma tal maneira que essa criança ela sentia até vontade de se esconder. Sabe como é que ela via? Ela tinha uma mania de ficar escondida a metade pra cá, porque ela sabia que se ela ficasse escondida com a metade, só aparecendo a metade do olhinho dela, a metade do nariz, ela sabia que as pessoas não iam perceber que ela tinha o estrabismo, que ela tinha aquela coisa na vista. Essa criança ela foi crescendo, fechada. Os seus pais às vezes até preocupavam, puxa, mas ela não se interessa por nada. Até tentava ver a questão de curso, uma coisa ou outra. O que aconteceu? Com aproximadamente 8 para 9 anos, essa criança, ela fez o seu primeiro curso de informática, onde ela se encontrou. Ela lia livros, vários livros. Ela lia a Bíblia. Ela criava jogos. Essa criança ela era muito, mas muito inteligente, só que ela não podia expor essa inteligência dela porque ela tinha vergonha e ela não tinha coragem de olhar nos olhos de uma pessoa. Ela não tinha. Isso foi crescendo com essa criança. Foi crescendo de uma maneira que essa criança ela achava que ela não ia ser ninguém. De repente apareceu um cartaz escrito na igreja onde ela frequentava, aula de violão. Pá! E ali, naquele cartaz, os olhinhos dela brilhou.
A mãe dela tinha um violão antigo. E essa criança, ela falou, eu quero aprender violão. A mãe, é claro, investiu nessa criança. Não, vamos fazer. E essa criança, ela ficava horas. Ela tinha um determinado problema que sentia muita dor de cabeça. Por conta do seu estrabismo, porque ela forçava muito para poder enxergar. E além dela ter que forçar para poder enxergar, ela sofria o preconceito da humanidade, o preconceito da raça humana. Essa criança, sem poder, sem condições, ela se entregou de corpo e alma, de uma maneira tão grande que quando ela sofria por conta da dor que ela tinha, que ela sofria por conta de muitas dores de cabeça, por conta do seu estrabismo, porque isso era um problema para essa criança, ela não precisava mais tomar remédio. Ela ficava ali horas e horas tocando, tadinha dos pais, porque ela ficava horas e horas estudando aquele instrumento. E aquela criança, ela foi crescendo de uma maneira tão grande que aquilo foi se destacando nela. Ela estudava tanto que isso destacou, mas isso era uma coisa que era dela. Quando ela teve 11 anos, ela fez a sua primeira cirurgia na vista, onde melhorou em torno de 90% do seu estrabismo, quase 100%, mas conforme o tempo ele vai voltando aos poucos. Quando ela fez a sua primeira cirurgia, ela falou assim, agora eu posso respirar. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém pode apagar o seu passado. Mesmo aquela pessoa fazendo a cirurgia, existiam pais falando para não deixar filho perto dela. E ela era xingada de tudo, de zóio de bomba, de vesguinha, de 4 horas, de tudo que você imagina que uma criança pode fazer. E aquela criança era uma criança isolada, amargurada, irritada. E ela, quando ela viu que ela fez a primeira cirurgia, ela falou assim, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. As pessoas que não conheciam antes ela da cirurgia tratavam ela muito bem. Mas na escola, até depois de grande, houve o preconceito por conta daquela criança. De xingar, de falar. Era selecionado os amigos daquelas crianças. Sabe qual que era o amigo dela? São pessoas que ninguém falava. E ela ia e conversava com aquelas pessoas. Ela ajudava os amigos da escola quando tinha necessidade. Ela nunca teve vergonha, nunca teve preconceito de andar com alguém, enfim. E essa criança, ela foi crescendo. Ela foi crescendo. E quando apareceu a sua festa de 15 anos, a mãe já preparando uma festa de debutante dos anos 60, organizando ali 15 vestidos, chamando os 15 casais, porque naquela época tinha muito isso, essas festas. Hoje em dia se vê isso pouco, mas naquela época tinha muito. Inclusive a irmã dela, ela tinha feito uma excelente festa de 15 anos. Ela chegou para a mãe e falou assim, mãe, eu não quero aprender, eu não quero ter festa. Eu quero um curso de violão. Eu quero uma escola de violão. A mãe ficou desesperada, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu posso fazer isso com você? Se na sua irmã, as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar? Eu dei uma grande festa para sua irmã e para você não. Sabe o que ela falou? Ela falou, mãe, eu vou participar dessa festa, eu vou ganhar um monte de presentes que vão ser talvez até insignificantes e eu não vou conseguir levar para frente. E se eu fizer um curso, eu vou conseguir levar para frente esse curso. E ela começou a estudar, ela começou a empenhar nos seus estudos. Ela sugava o professor dela. E ela cresceu, se destacou muito. Por mais que tinha muito preconceito, porque ela ainda sofria muito preconceito na escola, ela se tornou a responsável. E naquela época tinha várias oficinas, sobre as oficinas de música. Ela organizou todas as oficinas de músicas da escola. No seu penúltimo ano do ensino médio. E ela cresceu. Só que ainda havia o preconceito, porque a vista ainda estava muito clara. Ela não tinha coragem de olhar nos olhos de uma pessoa.
ela se dedicou 100% no instrumento e não conseguia olhar nos olhos. Ela sofria preconceitos diretos. Ela passava pela rua, às vezes a pessoa cantava ela porque ela já estava jovem e quando olhava no rosto dela, tirava um sarro da cara dela na lata. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes ela dormia chorando, desesperada, e ela falava assim: Deus, me dê sabedoria para que eu consiga passar por isso. Eu não vou ser ninguém. Eu não vou conseguir trabalhar. Eu nunca vou conseguir ensinar. Eu nunca vou conseguir educar. Eu nunca vou conseguir falar com ninguém. Como que eu vou conseguir fazer isso? E aí, nessas indas e vindas da vida, ela conheceu uma pessoa com aproximadamente seus 13 para 14 anos. Ela conheceu, sabe o que ela conheceu? Ela conheceu um menino. Gente, 14 anos. Ela já começou a dar aula, ela cresceu tanto na área da música que ela começou a conversar com as pessoas através da música. Ela até foi numa conferência em Belo Horizonte, onde ali tinha pessoas que eram dos Estados Unidos que falavam inglês, ela nem falava inglês, e através da música ela conseguiu assim entrar, dialogar com o pessoal. Ela, através da música, ela cresceu de uma tal forma que ela deu aula para mais de 60 pessoas. Ela começou com o seu primeiro emprego recebendo um salário de R$25. Ela estudou técnico em informática, ela cresceu, ela fez a sua apostila sozinha, ela lutando sozinha, ela se apoiou. Uma criança sem um tratamento profissional, porque naquela época ela achava que isso não era necessário, mas ela sentia dor aqui, ela sentia que não ia ser ninguém aqui. Isso porque os pais dela tinham condições, sim. E tudo que eles puderam ajudar e apoiar essa criança, eles fizeram. Inclusive, é graças a ele que ela estudou. É graças ao incentivo deles que ela cresceu na música. É graças ao incentivo deles que ela cresceu na informática. Porque os pais sempre valorizavam o trabalho que essa criança fazia quando ela estudava. Enfim, essa criança, ela não conseguia, a criança já é uma adolescente, ela não conseguia olhar nos olhos. Ela tinha dificuldade de olhar nos olhos. Ela conversava com você de cabeça baixa. Ela não olhava porque ela sabia que se ela olhasse, a pessoa ia perceber que ela tinha estrabismo. E ela já tinha sofrido tanto, ela estava sentindo tanta dor por dentro, que ela não podia falar, que ela tremia. E por anos isso foi levando com ela. Anos. Quando ela conheceu esse garoto, ela se apaixonou. Ela se apaixonou da mesma maneira que ela se apaixonou pela música. Só que aquilo era mais forte, aquilo tinha muito mais ligação. E aquele garoto ensinou ela a olhar nos olhos. Aquele garoto foi a primeira pessoa que ela consegue conversar olhando nos olhos. E ele ensinava ela, inclusive. Porque ela sabia o que ela tinha, ela baixava o rosto. E ele levantava o rosto dela e falava assim: você é tão linda. Aquela criança, ela começou a ver o que ela podia se tornar. Que, apesar que a humanidade é contra qualquer coisa, a humanidade é contra uma pessoa gorda, a humanidade é contra uma pessoa magra, a humanidade é contra uma pessoa estrábica. Então, existe muito preconceito. Aquela criança, aquela adolescente,
Até os dias de hoje, quando ela assiste filmes ou de comédias que as pessoas estão tirando sarro de uma pessoa estrábica, ela fica fora de si, porque ela sabe o que ela passou. Ela sabe o que ela passou, que até pessoas bem próximas a ela, depois de grande, já trabalhando, já com filhos, riam da cara dela. Mas essa pessoa, esse menino que se tornou um homem, ele pegou na mão dela e andou com ela do lado e falou assim: você é capaz, você pode crescer. E o que aconteceu? Essa criança, ela venceu em todos os aspectos, porque hoje ela olha nos olhos, hoje ela é uma excelente professora, ela já deu aula até para coreanos, já deu aula em escolas, já deu aula em creches de musicalização infantil, ela tem uma excelente performance como uma professora. Ela se aprofundou nos estudos de como estudar. Quando ela tinha 8 anos, quando a humanidade não acreditava nela, ela se apegou aos estudos. Ela entrou na época, era aquela internet de escada, que a gente ficava quietinha para ver quem tinha. Ela entrou na internet, entrou em contato com uma universidade de Belo Horizonte, onde até hoje ela agradece. E essa universidade respondeu ela. E ela falou assim: eu preciso ensinar pessoas. Porque na igreja onde ela ia, estavam saindo os músicos. Pois essa criança, ela teve mais de 40 alunos que passaram pela mão dela. Teve alunos que se tornaram profissionais, teve alunos, enfim, 40 alunos, quando eu digo 40 alunos, é na idade entre 12 e 14 anos. Ela já ensinando aulas particulares. E ela dedicava a vida dela para isso. Depois disso, ela teve muito mais. Já passaram mais de 700 alunos por essa professora. Mas, enfim, essa professora, ela não deixou se abater pelas tempestades que vinham da vida. Porque não era uma. Ela tinha que lutar fisicamente, psicologicamente, tinha que se aceitar. Ela precisava se aceitar antes mesmo dela falar alguma coisa. Pois ela se casou. Teve 3 lindos filhos. Tocou em bandas. Tocou numa banda, numa banda de rock gospel, porque ela é cristã. Tocou numa banda de rock gospel aí, em Marcha para Jesus. A sua carreira profissional de música, ela já fez gravações de música. Ela tem também na área musical um currículo enorme, tanto na área musical quanto na área administrativa. Ela fez diversos cursos, porque ela tinha isso, então ela se empenhava em estudar, ela fazia curso, ela não queria saber, ela fazia curso. E naquela época, ela chegou a fazer curso até no PAT, né? Posto de Atendimento ao Trabalhador, que são esses cursos gratuitos que faz pela prefeitura. Ela fez diversos cursos, porque ela se empenhava. E o que isso trouxe para ela? Conhecimento e sabedoria. Para muitas pessoas, as pessoas elas não acreditam em si. As pessoas elas não têm a ciência de que você pode mudar, de que você é vencedor. E eu falo, Thomas Edison, ele errou não. Ele tentou 10.000 vezes até conseguir criar a luz incandescente. Dá para você ter uma noção de como uma criança de 4 para 6 anos, até a sua maturidade, o que ela enfrentou com todo o preconceito, e ela lutando contra tudo e contra todos, e mesmo assim ela ser uma vencedora.
Eu tenho certeza que ela tentou muito mais do que 10.000 vezes, porque ela ouviu muito mais do que 10.000 xingos, porque ela ouviu muito mais do que 10.000 apelidos na sua vida. Ela ouviu muito mais pessoas falando que ela não ia ser nada, que ela é um lixo, porque era isso que as pessoas falavam para ela. Os professores, às vezes, se ajuntavam para falar. Você já imaginou você, uma criança indefesa, e ali as pessoas que é autoridade máxima não valoriza o aluno e ainda ajunta para rir? Essa criança, sabe o que ela fez? Ela se apegou aos professores. Inclusive, uma professora dela foi no casamento dela. Uma das professoras dela foi no casamento dela. Porque ela se comunicava era com os professores, é com o diretor, é com a bibliotecária. Porque eram pessoas que conversavam com ela. Eram pessoas, ela colocou na cabeça que quando ela conversava com pessoas maduras, ela absorvia mais entendimento e ela aprendia muito mais do que ela conversando com pessoas que, além de rir por trás, não ia passar nada para ela. Não significava que essa criança era uma pessoa que não existe, uma pessoa que ficava no canto, assim, não. Ela superou os seus limites, ela superou os seus problemas e ela venceu. Então eu falo para você, essa pessoa de quem estou falando é justamente de mim. Eu, Tamara Ramos, superei os meus problemas. Eu venci. Eu tive pessoas que me apoiaram. Eu tive pessoas que estiveram do meu lado. Eu tive a minha família, os meus pais, que foram meu alicerce. A minha irmã, que sempre esteve ali junto comigo. E por último, o meu esposo. Hoje eu tenho 3 lindos filhos. Sou empresária. Tenho uma escola de música aqui em Mogi das Cruzes. E estou entrando nesse mercado. Porque ainda tem mais. Quando eu comecei nesse mercado das opções binárias, você pensa que foi diferente? Eu queria mudança. Eu queria dinheiro. Eu estava passando por um processo financeiro muito difícil. E o que me aconteceu? Aliás, eu comecei, não foi nem com as opções binárias, né? Eu comecei ali por volta de 2011, 2012 aproximadamente, com o mini índice. Eu comecei estudando o mini índice. Só que um pouquinho antes disso ainda era muito difícil, porque o que eu tinha que investir era 10, 20, 30 mil. Gente, eu ia ter que fazer um empréstimo para iniciar no mercado de ações, uma coisa que eu estava começando exatamente do zero. Eu não tinha condições financeiras de lidar com a situação. E eu não ia fazer um empréstimo para fazer uma coisa que eu estava vendo ali inicialmente pela internet. Eu comecei a estudar a questão dos investimentos. Depois de alguns anos, eu tive o meu primeiro mentor presencial, que na verdade durou um mês. Por quê? Esse mentor, quando ele me apresentou, eu fui e lembrei de tudo que eu já tinha estudado. Só que é claro que mudou, tá? Olha a besteira que eu fiz. Eu já tinha estudado tudo isso, análises, tinha lido livros, enfim. E esse mentor, ele começou a me passar informações. E quando ele começou a me passar, era o período que eu estava bem apertado. Muito apertado. E aí eu tive que parar, só que eu me recordava. Iniciei de novo nesse mercado. Adivinha? Por mais que eu tinha estudado tantos anos, as coisas mudaram, né, gente? E eu achava que era de uma maneira e era de outra. Eu simplesmente fui lá, coloquei meu dinheiro, assim é fácil. Primeira banca, win, ótimo, ganhei. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 10ª, eu perdi. E perdi feio. Quando você diz que perdeu feio, porque você coloca ali R$50, só que aí você perde ali em torno de R$1.800. Porque você faz esse dinheiro e depois perde tudo. Então, tecnicamente, você quebra a sua banca de vez.
E foi o que aconteceu. Eu perdi 1, 2, 3, 4, 5, fiz diversos cursos. Eu fiz diversos cursos de opções binárias, de índices, eu tenho mentores que nem sabem que são que é meu mentor. Por quê? Porque eles simplesmente não apareciam, eram mentores fantasmas. Eu comprava um curso e quando eu fazia o curso, era uma aula que já era gravada, ou então era uma mentoria antiga que ficava gravada ali e aí tinha algumas coisas ali. Isso me dificultou bastante, porque uma coisa que era para eu absorver em 5, 10 minutos, eu levava aproximadamente 1 hora assistindo, e às vezes eram muitas perguntas que tinha no meio do caminho, no meio da trajetória da aula, onde me dificultava mais ainda com que eu conseguisse prestar atenção, porque você assistir uma aula ao vivo é totalmente diferente de você assistir uma aula que é gravada, que foi ao vivo. Então eu tive muitas dificuldades. E de mais de 10 mentorias que eu fiz, eu absorvi em torno de 10% do meu aprendizado. E aí foi onde eu comecei a estudar. E aí começou a vir alguns erros. Começou primeiro a vir o erro da confusão, porque eu sabia o que eu precisava, mas eu não sabia como pesquisar. E aí eu pesquisava um determinado tema, e aí aparecia para mim de diversas maneiras. E aí o que acontecia? Meu olho brilhava, porque aparecia uma pessoa falando assim, olha, você quer fazer isso? Uma coisa que eu estava fazendo de 10, 20, 30, ele aparecia fazendo para mim 1.000, 2.000, 3.000. É claro que isso vai brilhar os olhos, você está precisando de dinheiro. E aí eu simplesmente entrava lá e começava a assistir aqueles vídeos e aquele negócio entrava na minha cabeça, 10, 20 mil. E aí eu nunca conseguia chegar, porque eu queria os 10, 20 mil, é o que me deixaria feliz, e eu chegava sempre abaixo, sempre abaixo. E aí quando eu perdia, eu não sabia perder. E aí onde eu dançava, porque eu tentava recuperar e você nunca recupera, que o mercado te tira. Eu tentava recuperar aquilo, eu não seguia um gerenciamento, enfim. Eu conseguia ganhar dinheiro, depois eu não sabia como tirar o dinheiro. Eu sabia tirar o dinheiro, mas eu não sabia o momento certo de tirar o dinheiro. Eu não sabia como eu administrar para eu conseguir fazer com que o meu dinheiro começasse a crescer. Como que é assim? Existem perguntas para mim, por exemplo, como é que eu consigo? Eu estava fazendo meu dinheiro levantar. E como é que eu tiro o dinheiro? Em que momento que eu tiro? Como que eu faço para administrar isso? E aí eu criei estratégias, porque isso eu não aprendi. Eu aprendi como colocar, eu aprendi como tirar, mas eu não aprendi a estratégia de como que eu faço para quando coloco, quando tiro, quanto coloco, quanto tiro em porcentagens, enfim. E foi aí que a minha vida foi ficando uma loucura, porque eu fui perdendo dinheiro após dinheiro. Eu fui perdendo muito dinheiro para esse mercado, e aí eu entrei no dólar, foi pior ainda. A minha briga foi mais feia ainda no dólar. Tenho contas em diversas corretoras, porque eu queria saber qual que era melhor. Existem sim algumas estratégias que dá para você utilizar. Utilizei robô, o que eu dancei, por quê? Quando você utiliza o robô, você fica totalmente à mercê da pessoa que utiliza o robô. Então, você quer utilizar muito o robô? Beleza! Mas primeiro aprende, depois você usa o robô, porque assim, quando qualquer coisa que acontecer negativo, você vai saber entender ali. E é uma coisa que eu não sabia também. Utilizava robô, dançava. Eu falei assim, gente, como assim? Mas o robô não tá pensando, ele tá fazendo por mim. Então era uma série de estratégias que estava mexendo com o meu psicológico. Eu tinha medo, porque muitas pessoas não entendiam esse mercado e falavam, sai fora, você vai perder, não vai dar certo, tal. E começava a falar aquilo na minha cabeça. As pessoas olhavam para mim e às vezes achavam que era louca. E o pior, quando eu estava operando, quando eu estava ali estudando, eu falava assim, você está jogando. Gente, você não tem noção de quanto isso era estressante. Porque você estuda mais do que um período de uma faculdade para você ouvir uma pessoa falar que você está jogando. Isso me tirava do sério. Ok. Passou. Quando finalmente eu consegui respirar, eu não aguentava mais, eu falei assim, chega. Eu encontrei uma pessoa, encontrei não, né? Ali no meio do mercado, porque a gente entra, a gente começa a estudar várias coisas, então você entra em grupos, você procura mentores, aquela coisa. Tudo nessa conversa vai, conversa vem. Eu conheci uma pessoa que é um empresário, inclusive. Eu não vou citar o nome dele por conta que a gente acabou, eu não falei nem que eu ia citar aqui. Mas no pior momento da minha vida, que eu estava ali quebrando todas as minhas bancas, eu não sabia aonde mais qual era o problema. Ou era estudar demais, ou falta de gerenciamento. Sabe o que era, gente? Vocês não vão acreditar. O meu problema era o meu cérebro.
Porque o meu cérebro, ele não sabia perder. E para você aprender, você tem que ter 3 gerenciamentos. Você tem que ter o gerenciamento psicológico, você tem que ter o gerenciamento em aplicar o que você aprende e você tem que ter o gerenciamento financeiro. Não é só o financeiro e aplicação. Se você não tiver com os 3 ali em ordem, os 3 ali filezinho, não adianta que não vai dar certo. Você pode ser expert que você não vai conseguir subir no mercado das opções binárias ou qualquer mercado que seja, tá? E aí foi aonde eu falei assim, então, eu quero comprar uma coisa aí que vai ficar muito mais fácil, vai facilitar para mim, eu quero comprar isso, seu robô, porque isso vai facilitar a minha vida. E eu tô assim, eu tô cansada, sabe? Descasquei o abacaxi, eu não aguento mais perder. Todo mundo fala pra mim que eu não vou conseguir, então eu não vou conseguir. Pois essa pessoa chegou pra mim e falou assim, não, você não vai comprar robô. Ele identificou, gente, uma pessoa que eu nem conheço, uma pessoa que tava, nem sei qual é o lugar, eu acho que é do Rio de Janeiro. A gente conversa pelo WhatsApp, mas enfim. E ele me segurou pela mão e falou assim, cara, você sabe. A gente conversando, ele viu que eu realmente sabia. Eu falei assim, não é assim que funcionam as coisas, não. Você precisa aprender a dominar a sua mente. E ele começou a mostrar cada passo para mim. Olha, gente, e não foi E não foi uma coisa assim que foi da noite pro dia, não. Isso levou meses. Meses. Para ele me mostrar realmente qual era o passo. Ele mostrou, ele na verdade foi uma espécie de um psicólogo, porque ele mostrou para mim o que eu já sabia. Ele conseguiu fazer com que eu enxergasse os meus erros. E foi muito difícil fazer isso. Mas eu tive um apoio muito grande. Muito grande. Eu sou empresária, trabalho também no setor administrativo e tenho 3 lindos e maravilhosos filhos fora o meu marido e também sou day trade. Faço faculdade. E aí eu falo pra você, como que você consegue fazer tanta coisa? Você fala pra mim que você não tem tempo, você fala pra mim que não consegue. Olha, eu não criei uma lâmpada, não criei um relógio, não criei uma coisa assim exorbitante, tá? Assim como Thomas Edison. Porém, eu venci as 10.000 batalhas da minha vida para chegar até aqui, porque eu simplesmente podia ter ouvido o que as pessoas falam, não dar crédito ao que as pessoas falam e simplesmente deixar que tudo acabasse. Eu vou passar aqui para vocês algumas coisas, algumas informações que são muito interessantes para você analisar um pouco, para ver, coloca na balança o que você está fazendo. Se está certo ou se está errado a forma que você está conduzindo o seu ritmo, a forma que você está conduzindo a sua vida, né, no seu dia a dia. Eu falo para você, não é difícil, não é impossível não. Mas olha só o que eu tenho aqui para vocês. Pessoal, vocês sabem o que significa dopamina? Gente, dopamina é um sentimento que é uma coisa do seu cérebro, né? Que faz com que você se sinta bem. Eu vou explicar para vocês. Eu coloquei aqui alguns exemplos. WhatsApp, YouTube, Instagram, Netflix, videogames e o celular. Eu até coloquei no centro, porque o celular realmente é uma coisa que chama muita atenção. Então, o que significa? Você não está se sentindo bem, de repente você escuta ali uma mensaginha, tac, tac. Você corre ali e vai ali pro seu celular. E aí, esse sentimento, puxa, legal. Quando alguém puxa uma foto sua, puxa, que legal. Você fica ali horas assistindo na televisão, porque é uma coisa que você gosta. Você gasta o seu fôlego ali na dopamina. No caso, você está ali colocando tudo dentro de coisas para aliviar momentaneamente o que você quer. Porque o seu corpo ele trabalha 100% para te dar
né? Para te deixar bem. O corpo, ele trabalha assim, ele trabalha 100% para deixar você bem. E aí a dopamina, ela faz exatamente isso com você. Quando você assiste por horas. Você fica 4, 5 horas ali assistindo tranquilamente, jogando videogame, mexendo no celular, olhando posts no Instagram, conversando no WhatsApp, ou de repente assistindo filmes lá no seu canal do YouTube, ou então de alguém que você gosta bastante, né? O que você começa a fazer quando você chega nesse processo? Você de novo começa a fazer aí, encher a sua dopamina. Você vai para o celular, vai para o Netflix, WhatsApp, Instagram, YouTube. O que você não dá, não coloca energia? Para estudar no e-book, porque não cabe mais no celular. Na sua saúde, na sua vida financeira. Você não estuda mais, você não tem mais força. Por quê? Não é porque você não quer. É justamente porque você não aguenta, porque você coloca o seu foco naquilo que te faz, que te deixa menos ansioso, naquilo que te dá uma saciedade temporária. Porque esse sentimento, ele vai ficar ali por pouco tempo, porque logo vai voltar de novo na alostase, onde você fica irritado novamente, e seu corpo vai voltar. Esse processo fica, tá, gente? Ele fica. Você ingere a dopamina em coisas, em tudo que não são coisas supérfluas, em coisas que te deixam irritado, em coisas que fazem você engordar, porque você não quer fazer movimento, você não quer fazer academia, você não quer fazer nenhum tipo de esporte, você quer ficar parado. E olha só, o seu corpo, ele foi feito simplesmente para isso. Ele está preparado para tudo. Só que ao invés de você colocar as suas energias para coisas saudáveis, você simplesmente vai lá e coloca para tudo que não é saudável para você. O que acontece com tanta dopamina? Você ali enche tudo que te deixa, que te faz rápido, né? Que te resolve essa situação rápido. Então, se você está cansado, você vai simplesmente deitar. Se está estressado, você vai jogar videogame. Ou então você vai olhar no celular, enfim. Aí você chega nessa fase aí, ó, de alostase. Qual é essa fase de alostase? Alostase é quando você começa a se sentir triste, ansioso, desanimado, irritado. Por quê? Você comeu demais, porque você ali se sentiu bem comendo bastante. Então você comia, você começou a engordar. E aí você começa a ficar triste. Por que você fica triste? Porque você começou a engordar e as suas roupas já não te servem mais. Você fica ansioso. Porque você gasta muito tempo ali com coisas que não vão te trazer nenhum efeito, não vão te trazer, não vai agregar em nada na sua vida. E aí você de repente tem uma prova, você não consegue fazer essa prova, você vai ficar ansioso, você vai ficar irritado. E aí você fica frustrado, você fica desanimado. Você entra na fase de alostase, quando você não quer, onde o seu corpo está falando, você precisa mudar. É um alerta. O corpo, ele vai pedir para que você entre no estágio de homeostase. Qual que é esse estágio de homeostase? Quando você entra lá no alostase, você produz um meio de controlar suas frustrações com que te faz sentir melhor temporariamente. Esse homeostase. Ou seja, se você está gordo, você vai lá e vai comprar uma roupa maior. Pronto, resolveu o problema, você já não está mais irritado, você está com uma roupa que te cabe. Você está ansioso? Você vai comer, onde você entra aí nesse período de homeostase. O corpo, ele vai sempre aí, ele vai passar, você vai ingerindo a sua dopamina muito com coisas que você quer. Você vai entrar no período da alostase, onde você vai ficar irritado, estressado, desanimado, onde o corpo, ele vai pedir para voltar de novo ali na homeostase, que é para você ficar naquele zen, naquele intermediário. E você, o que vai fazer? Volta de novo a jogar. Você estava com problema, você comia demais, estava com problema. O que você fez? Ao invés de você procurar uma solução saudável, o que é um processo muito mais demorado, você procura uma solução mais fácil, que é o quê? Comprar uma roupa maior. Legal. Quando você volta de novo ali no estágio da homeostase, você volta de novo a fazer tudo o que você fazia.
encherir a sua dopamina de coisas que não são interessantes para você. O que você começa a fazer quando você chega nesse processo? Você de novo começa a fazer aí encher a sua dopamina. Você vai para o celular, vai para o Netflix, WhatsApp, Instagram, YouTube. O que você não dá, não coloca energia para estudar no e-book, porque não cabe mais no celular, na sua saúde, na sua vida financeira. Você não estuda mais, você não tem mais força. Por quê? Não é porque você não quer, é justamente porque você não aguenta, porque você coloca o seu foco naquilo que te faz, que te deixa menos ansioso, naquilo que te dá uma saciedade temporária. Porque esse sentimento, ele vai ficar ali por pouco tempo. Porque logo vai voltar de novo na alostase, onde você fica irritado novamente. E seu corpo vai voltar. Esse processo fica, tá, gente? Ele fica. Você ingere a dopamina em coisas tudo que não são coisas supérfluas, em coisas que te deixam irritado, em coisas que fazem você engordar, porque você não quer fazer movimento, você não quer fazer academia, você não quer fazer nenhum tipo de esporte, você quer ficar parado. Olha só, o seu corpo ele foi feito simplesmente para isso. Ele está preparado para tudo. Só que ao invés de você colocar as suas energias para coisas saudáveis, você simplesmente vai lá e coloca para tudo que não é saudável para você. De repente chega um momento que você fala assim, mas o que eu vou fazer? Olha só, gente. A dopamina é uma coisa que você pode sim investir aqui, mas não em excesso. A partir do momento que você excluir isso aqui da sua vida e você concentrar essa dopamina para estudar, na leitura, em estudar, na sua saúde e na sua saúde também financeira, você vai ver que mudança que isso vai fazer. Olha só a solução. Parece que é fácil, mas não é. Isso parece que é fácil, mas não é. Eu vou falar para vocês aqui uma experiência que eu tive, tá? Essa experiência que eu tive que vocês vão até rir de mim. Porque era novela para mim. Eu me apeguei, adivinha, as novelas? E eu tinha que assistir a novela da 1, a novela das 2, a novela das 3, enfim, eu tinha uma sequência. Eu sentava, comia doce, e eu sou louca por doce, tá, gente? Eu sentava, comia doce de manhã, arrumava a casa, porque se eu tava sem trabalhar, o mínimo que eu tinha que fazer é arrumar a minha casa. Mas eu organizei o meu horário com base nas programações da TV. Final de novela, eu não fazia mais nada naquele dia. Eu tava ali sentada no sofá, assistindo o final da novela. Isso porque muitas novelas eram repetitivas, né? Novela da Globo, principalmente. E aí eu ficava ali. Era a partir de umas 11h30 da tarde, eu já deixava minhas coisas prontas antes. 11h30 eu começava a sentar ali e começava a assistir uns desenhos do SBT. E ali era programas de TV, seriados, Chaves, Eu, a Patroa e as Crianças, O Maluco num Pedaço. Aí dali para ali eu voltava, dava um tapa em casa de novo, uma arrumadinha rapidinha. Voltava de novo ali para a tela, assistia a novela das 2, assistia a Sessão da Tarde, assistia a Malhação, assistia a novela das 6, assistia a novela das 7, aí eu voltava de novo para fazer um tapa em casa, fazer comida pro marido, voltava de novo para assistir a novela das 8. Gente, isso aí ficou na minha vida por aproximadamente 1 ano e meio. Foi onde eu falei assim, gente, isso aqui não pode ser, isso aqui tá acabando. Quando eu parei para ver o que eu podia fazer, porque eu sempre fui uma pessoa que estudei, e de repente eu me vi ali presa numa televisão, gente, eu ficava ali muito mais do que 8 horas por dia assistindo televisão, isso quando eu não assistia o filme mais à tarde. Mais à noite, depois da novela que passava tela quente, enfim. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente tomei uma decisão, falei assim, eu quero mudar. Gente, eu levei aproximadamente 3 anos e meio para eu parar de assistir as novelas. E vocês pensam que fácil? Foi muito difícil, porque eu comecei tirando os desenhos. Gente, era uma loucura, era uma tortura. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca fui viciada, mas eu já tentei perder peso, eu sei que é difícil. Então, é uma loucura quando você tem que fazer uma coisa que é contrária, no sentido contrário. E eu comecei, eu lutei, eu falei assim, não vou. E eu comecei, não assisti uma, não assisti outra. Quando eu terminei os 3 anos, eu consegui parar de assistir
todas as novelas, tudo aquilo que me prendia, vocês não têm noção de como eu respirei. E olha, a minha vida, o meu QI, porque eu comecei a estudar muito mais, eu tive tempo para investir mais nos meus estudos, ficou bem melhor. Então eu falo para vocês, isso é uma coisa que leva tempo, em todos os sentidos, tá? Quando você tá ali vibrado, quando você está ali focado em querer aprender uma coisa, gente, é muito difícil. E é anos que é para você conseguir ali sair daquilo que tá te prendendo. Pessoal, as pesquisas, elas mostram que 98% das pessoas, elas têm acesso à internet. Olha só, uma grande quantidade das pessoas, elas dormem mais de 4 horas necessárias por dia, o que são equivalentes a 1.460 horas num gráfico de 360 dias, tá, gente? Num período de 365 dias, aí dá 4.460 horas. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho tempo para estudar, eu não consigo estudar. Pesquisas também mostram que as pessoas, elas ficam em torno de 6 horas por dia, tá? Eu tô jogando 200 dias aqui, tá? Nessa análise, que são equivalentes a 1.200 horas. Desculpa, são 1.200 horas que você fica ali no seu celular e que você não consegue investir tempo para você. Você fica aproximadamente 8 horas por dia, tá? Isso aí são 32%, são 9% das pessoas, elas ficam aí em torno de 8 horas por dia. 9% das pessoas ficam 8 horas por dia no videogame. Seus filhos, adolescentes aí, ó, 200 dias. Quando eu tô falando 200 dias, gente, porque um ano tem 365 dias. E aí eu tô jogando feriado, eu tô jogando um bom feriado prolongado aí, né? E aí você fica aí, você perde 1.600 horas só no videogame. Eu tô jogando 8 horas, tá? Por dia. As pessoas também, ela tem uma tendência muito grande de ficar 8 horas por dia na televisão, assistindo filmes e séries e uma série de coisas. Mesma coisa, 1.600 horas por ano, num período de 200 dias, tá, gente? Agora imagine isso no final de semana, que é muito mais, a televisão fica ligada 24 horas por dia, você vai dormir com a televisão ligada, é uma série de coisas. Você trabalha 8 horas por dia, mais ou menos, e também 200 dias, aí é muito mais, né, que 200 dias letivos, mas eu coloquei aí 200 dias, que são 1.600 horas aí que você trabalha. Você fica... 52,5% das pessoas estão fora do peso. Gente, aqui é uma pesquisa que foi de 2015. Nós estamos em 2021. Tá? Isso aqui eu só peguei para vocês terem uma noção de como que está. Hoje ainda com a pandemia, a coisa está bem pior do que isso. Então eu falo assim para você. Para você crescer, para você mudar de vida, você tem que aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não para você mesmo. Você precisa aprender a falar assim, não, eu vou conseguir. E simplesmente lutar, tá? Lutar contra tudo e contra todos. Olha só, gente, o que aparece aqui também, né? Tem aqui uma outra pesquisa aqui, onde mostra que, né, essas 98% de pessoas que têm acesso à internet, mostra aqui que 31,9% das pessoas, 38% das pessoas passam aqui, que ficam conectadas na internet 8 horas por dia. 27% das pessoas ficam aí de 2 a 4 horas. 24 aí e uns quebrados ficam entre 5 a 8 horas. E de 9 a 7% das pessoas menos de 2 horas. Então, de 98%, quase 100 pessoas, quase 100% das pessoas ficam acessando a internet todos os dias, tá? Todos os dias. E aí, se a gente jogar aqui, isso aqui na balança, isso aqui dá muita coisa, é muito tempo que você perde. Aqui tem dispositivos usados que são os mais utilizados, é o que mais prendem as pessoas, tá? Os smartphones ficam aí no primeiro ranking aí de 31,9%. Notebook e netbook, 23 e uns quebrados. Smart, que são aquelas TVs, 18%, tá vendo? As pessoas estão até perdendo mais. 9% no desktop, que é aquele computador convencional, aqui, né? O CPU não, né? O desktop, computador pessoal. 8% em tablets. E 9% das pessoas
ficam em videogames. Então, aqui são os dispositivos mais utilizados. E o tempo que as pessoas elas ficam conectadas na internet varia muito de 2 a 8 horas, tá? 98% das pessoas de 2 a 8 horas. Então, quase 100% das pessoas conectadas na internet. Isso aqui, gente, não é brincadeira não, tá? Isso aqui, as pessoas elas acham que isso aqui é brincadeira, elas pensam que isso aqui é estatística, não. Então, se você for parar para analisar aí na balança aí, o tempo que você perde, quantas horas você perde no ano, que você podia fazer. Tem curso, gente, que é de 30 minutos, tem curso que é de 30 horas. Aí você fala que você não tem tempo, mas você perde tempo na televisão aí 1.600 horas. Você perde tempo aí no seu videogame aí 1.000 horas por ano. Você perde tempo aí no seu tablet aí não sei quanto tempo. E você vai falar que não. Para você conseguir se livrar, para você conseguir, olha, eu vou um exercício bem simples para vocês. Tá? Coloca a sua dopamina no que realmente se importa, no que realmente vai te fazer bem, no que realmente vai te trazer uma coisa boa. Então, coloca ali a sua dopamina para você estudar. É difícil, mas se você ficar 1, 2, daqui a pouco vai ser agradável para você. Você vai ter um prazer em estudar, tá? E aí você vai ver que as coisas elas vão mudando. Aquilo que para você era bom, de repente você não vai mais sentir falta. Gente, você não vai sentir falta se você ficar sem mexer no celular, por coisas assim, por jogos, essas coisas que viciam, porque elas fazem isso mesmo. Elas viciam você. Então separa um pouquinho ali, tá? Comece assim aos poucos. 1 minuto, 2, 3, 4. Lembra que eu fiquei na televisão, levei 3 anos para eu conseguir parar disso, gente, mas eu assistia mais de 8 horas por dia de televisão. Hoje eu gosto de maratonar de vez em quando eu tô em casa. É uma coisa que eu consigo controlar bem mais. Mas, gente, quanto tempo ainda hoje eu perco no computador, ainda hoje eu perco na internet, querendo ou não, porque eu falo pra vocês, eu sou como vocês. Então, quando eu fiz essa minha mentoria, foi pensando em você. Foi pensando em você que está começando do zero, foi pensando em você que tem dificuldade, foi pensando em você nas suas dificuldades do dia a dia, nas suas necessidades do dia a dia. Você tem 2 formas de gastar o seu tempo. A primeira é se lamentar pelo que você não conquistou. E a segunda é dar o primeiro passo para a sua jornada de sucesso. Afinal, a jornada é somente sua. Outros podem até caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você. Espero que tenha gostado e até a próxima.